Atenção! Esta atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que iniciamos mais uma reunião mensal da Diretoria de Ações na Comunidade. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Aranha Seco e vou coordenar essa atividade. Psicanálise, educação e política na universidade é o assunto que vamos conversar essa noite. Eu agradeço as nossas convidadas que aceitaram o convite para debatermos esse tema tão interessante. Rose Gursky, espera só um pouquinho, deixa eu só pegar aqui as credenciais da Rose, psicanalista, membro da APOA, professora associada do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia da URGS, professora PPG Psicanálise, Clínica e Cultura da URGS, orientadora no PPG, Psicologia Clínica da USP, pesquisadora do CNPq, coordenadora no PEC Eixo 3, Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura da URGS e pós-doutora pela USP. Tá? Então, bem-vinda, Rose, e vou apresentar também a nossa colega Regina Sordi, que é psicanalista da SPPA e coeditora da revista da SPPA. Nós vamos iniciar com a fala da Regina e depois passamos para a Rose. Antes de iniciarmos, eu só gostaria de comentar a respeito da nossa revista, né? A revista de psicanálise da SPPA, que vocês podem fazer a solicitação da assinatura. Então, são 3 edições impressas, mais acesso online. Aí entre em contato com as nossas redes, né, com os nossos funcionários, sempre super prestativos, que vão nos auxiliar, ou vão auxiliar vocês na assinatura da revista. Tá bem? Bom, então, Rose, deixa eu só dizer assim, nós vamos até às 10 horas, iniciamos com a Regina, depois a Rose, e depois vamos conversar de uma forma mais informal, tá? E na medida que as pessoas quiserem, por favor, cliquem na mãozinha ali embaixo no computador, o Grayson coloca na tela e nós seguimos conversando, tá bem? Regina, a palavra está contigo. Obrigada. Eu pedi para o Grayson colocar na tela assim, o que eu vou falar, para que todos possam acompanhar com Uhum. mais facilidade. Então, o título do nosso encontro hoje é Psicanálise, Política e Educação na Universidade. Uma introduçãozinha que é, num afetuoso e breve encontro com a Rose, com o propósito de combinarmos o encontro de hoje, sugeri apresentar o livro que dá título a essa reunião. Foi forte a emoção e satisfação por testemunhar o crescimento dos grupos de pesquisa nos últimos 10 anos no interior dos cursos de graduação e pós-graduação, de Psicologia e Educação, todos formando um robusto grupo de trabalho de ET em Psicanálise e Educação da ANPEP. No momento da nossa conversa, achei que a ideia de apresentar o livro organizaria a moldura para a fala da Rose. Já havia lido alguns capítulos da primeira sessão sobre as práticas educacionais e o discurso neoliberal e que me estimularam tanto que parecia que nosso debate de hoje poderia seguir por ali. Claramente, os temas abordados, a análise do espírito de nosso tempo, a exegese do sujeito neoliberal e seus efeitos de patologização e sofrimento psíquico, a educação como campo de lutas de diferentes projetos de sociedade, por diferentes projetos de sociedade, poderiam preencher horas de seminário. Em que pese todo um agravo no que diz respeito ao ensino universitário, denunciando a adequação do ensino à competitividade do mercado e preponderância de pesquisas e práticas utilitárias,
O que encontramos nesse livro são pelo menos 29 pesquisadores universitários, formando grupos de pesquisa compostos por inúmeros estudantes de graduação e pós-graduação, que estão tendo a oportunidade de experienciar a riqueza da pesquisa, que resiste à lógica mercantilista, habitando territórios disciplinares fronteiriços, cuja perspectiva crítica visa qualificar e transformar a realidade que aí está. O problema que encontrei ao longo da leitura do livro foi que o mesmo não se limitou à primeira seção, práticas educacionais e discurso neoliberal, o que a psicanálise tem a dizer sobre isso, mas nos brindou com mais 4 sessões prolíficas em pesquisas e reflexões, que tornou uma tarefa difícil, se não impossível, resenhar todas elas. Capítulos como o que pensa a função coletiva do sonho em tempos de pandemia, ou a fala da psicóloga dando voz ao que a equipe de saúde mental não conseguia escutar do paciente. Há capítulos que discutem questões metodológicas e epistemológicas de pesquisa em psicanálise do laço social. São alguns exemplos da abrangência e complexidade do material apresentado no livro. Pela impossibilidade de realizar um apanhado geral de seus capítulos, optei, então, por apresentar 2 eixos que entendi como transversais a toda a obra. O primeiro diz respeito à posição do pesquisador no entrecruzamento psicanálise, educação, ética, laço social. O segundo diz respeito à escuta clínica nesse entrelaçamento. Então, quanto ao primeiro eixo, deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Essa frase de Lacan, de 53, nos desloca de imediato da perspectiva de uma psicanálise endógena, exclusivamente intrapsíquica, para pensarmos em pessoas, cuja singularidade se configura em uma trama social que, por sua vez, define modos de produção de subjetividade. Os capítulos do livro interrogam os contextos educacionais em sua abrangência. Alunos, crianças, adolescentes, professores, contextos institucionais diversos e também equipes de saúde mental. Na sua maioria, utilizam métodos de pesquisa de intervenção clínica e, seguindo a prática psicanalítica de atuar em resistência à violência do laço social contemporâneo, contribuem para a abertura ao simbólico, o vislumbre de uma outra saída que não seja somente pela objetivação. Objetivação que se observa, por exemplo, ao tomar o sofrimento psíquico pelo viés do saber médico dominante, facilmente absorvido pelas escolas e pela sociedade como um todo, pautado pelas nomeações sintomáticas e administrações medicamentosas, mas pesquisando e abrindo frestas possíveis pela via da subjetivação, retomando a função polifônica da palavra, aquela que desloca o sujeito do plano das essências, ser professor é isso, ser aluno é aquilo, identidades fixas e imutáveis, para o plano do movimento de produção de subjetividade. Como nos ensina Deleuze, ou há de fato uma produção de subjetividades altamente diferenciadas, ou, ao contrário, o que se tem é uma função subjetiva hegemônica e homogeneizante nas formas de existir. Ou objetiva-se, reifica-se, cientifica-se a subjetividade, ou, ao contrário, trata-se de aprendê-la em sua dimensão processual. Creio ser esta a escolha ética crucial que se revela na pesquisa, na prática dos pesquisadores. A prática da psicanálise, assim como a boa prática educativa, é impensável fora do âmbito da democracia. Essa frase de Rose Gursky condensa o lugar ético-político do GT Psicanálise e Educação, cujos trabalhos publicados no livro expressam a escuta implicada através de suas participações e reflexões nos campos de pesquisa. Atuar a contrapelo do laço social organizado pelo discurso capitalista neoliberal e pelo discurso da ciência, ambos fagocitadores do sujeito desejante, remete-nos à questão do método de pesquisa e sua ética. A abertura do pesquisador clínico para o outro, como radicalmente diferente
imprevisível e sempre surpreendente. Trata-se da postura ética de não fazer um do outro, como explica Rose a partir de Lacan. Como seres humanos, canalistas ou não, é difícil para nós rompermos com as formas identitárias que nos permitem desmentir a alteridade radical. O encontro de uma pessoa branca com outra pessoa branca, de um heterossexual com outro heterossexual, vamos formando conjuntos que permitem conviver com formas binárias, dicotômicas e, por que não dizer, tranquilizadoras. Estas, porém, são apenas posições relativas no laço social, não são a essência. E o livro trabalha no avesso das essências. Trata-se de desenvolver um método de pesquisa e intervenção de orientação clínica, pautada na circulação da palavra, tratando de trabalhar as singularidades discursivas e não tanto as regularidades, que é o que caracteriza a pesquisa psicanalítica e a diferencia da pesquisação ou da pesquisa participante. O segundo eixo transversal que gostaria de destacar é o da escuta clínica no entrelaçamento das várias disciplinas, educação, psicanálise e política, nos âmbitos escolar, hospitalar, universitário e na polis. O inconsciente não está nem dentro nem fora, ele está aí onde o sujeito fala. Esta frase de Moreto, no capítulo Último Round, condensa, a meu ver, o trabalho de escuta que perpassa a ética dos pesquisadores. O esforço é o de escutar no que está dentro e no que está fora aquilo que faz furo, o que possa liberar a palavra enunciada de qualquer fixação de sentido, abrindo espaço para um ainda não dito. Trata-se de um saber não todo, a falta apontando para a não completude que dispara a alteridade e a imaginação. Um saber não todo que se desloca numa relação problemática e conflituosa com o próprio tempo e operando com o laço social. Conflituosa e problemática porque o tempo, desde há muito considerado universal e unívoco, passa a operar em vários registros, biológicos, socioculturais, etc., e por apreensões particulares, enquanto a trama social, que insiste na homogeneização e obliteração das singularidades, é tomada pelo pesquisador clínico em regime de resistência, como oportunidade de subverter as redundâncias dominantes, a organização do já classificado. Este toma a capacidade que a palavra tem de safar-se de seu significado habitual para abrir um campo de relação com o sujeito que seja mais próximo a si mesmo, à sua verdade, ao seu desejo. Didi Huberman oferece uma bela imagem ao dizer que quando você abraça o desejo, você encontra a brecha. Pode levar algum tempo, mas se você segura sua inquietação, e complemento eu, acompanhado pelos psicanalistas, pesquisadores e catadores de restos, do Baudelaire, nas rodas de conversa, na mediação, em redes de convivência, nos grupos, etc., você pode alargar seu espaço e descobrir algo transformador. Penso que essa ideia vai ao encontro da pontuação de Dunker de que há que insistir na ideia de que a educação e a saúde mental possam voltar a fazer desejar, buscando o outro, eu diria, não por caridade, mas porque realmente ele interpela, constitui enigma, compele a buscar novas ficções. Concluo minha participação nessa primeira parte do encontro. Conduzi-me pela ideia de ser muito breve para poder escutar a Rose. Agradeço muito aos colegas da Diretoria de Comunidade da SPPA pelo convite a participar dessa atividade que entrelaça as 3 atividades mais importantes e apaixonantes da minha vida. O trabalho em educação, a vida universitária, onde tive o prazer de conhecer a Rose, e a psicanálise. Obrigada. Muito obrigada, Regina. Realmente, a tua experiência também, né, da educação com a psicanálise, isso eu acompanhei um pouco, né, mas e a Rose tem uma outra vivência também contigo, né? Então, vamos passar a palavra para a Rose. Por favor, Rose. Bom, boa noite. Me escutam? Sim? Sim. Boa Sim. noite a todos, todas, todes.
Eu estava adorando escutar a Regina, ela quis ser breve, né? Mas muito, muito emocionante, Regina, a tua leitura, muito, muito delicada, muito atenta, tá? Então, em nome dos colegas já, tomo a liberdade de te agradecer essa leitura tão, tão potente assim. Bom, mas quero começar agradecendo muito o convite da Flávia, tá? Que foi a primeira que conversou comigo, a Flávia Maltz, a Luciana Aranha Seco, né? E todo o grupo da diretoria de comunidade da SPPA. Tá? Fiquei sabendo que essa diretoria é uma novidade na instituição e eu acho que nos alegra a todos, né, que somos da comunidade de Porto Alegre, de poder contar com uma instituição que se ocupa dessas questões. Mas agradeço muito o convite para vir hoje conversar aqui com você sobre o livro Psicanálise, Educação e Política na Universidade e na Cidade. Né? Obrigado, Regina. Ficou muito bonita a parte também, o colorido do livro, né? Da editora Benjamin, que é uma editora de São Paulo. O livro, gente, ele foi organizado por mim e pela colega Nádia Laguardia de Lima, que é uma parceira de muito tempo. Eu estive na coordenação do GT de 2018 a 2020, a Nádia me acompanhou na vice-coordenação. Ela é psicanalista, professora da UFMG, do curso de psicologia da UFMG. E o livro, então, ele é produto, digamos, das discussões que nós fizemos ao longo ali da gestão. Né? Vocês sabem, estão acostumados com isso, que os livros eles têm um tempo, né, para decantar, porque primeiro a gente vai, se debruça sobre as questões, vai para as pesquisas, para as discussões. Então, no meio disso teve uma pandemia também, né? E aí a gente teve que lidar com uma outra temporalidade, mas enfim, o livro reúne discussões que nós fizemos aí entre 2018 e 2021, com certeza. Tá? Mas antes de entrar nas questões, né, que eu separei para conversar com vocês hoje, eu queria dizer que antes mesmo, Regina, de te escutar, de te ler, né, eu fiquei muito contente com o nosso encontro, já estava muito feliz, e quando eu conheci o texto fiquei mais ainda, porque eu acho que é uma leitura muito construtiva, é uma leitura que acrescenta, que agrega. Né? Mas a gente se conheceu, né, Regina? Não vamos contar quantos anos, mas há muitos anos atrás. E nós nos conhecemos quando eu era uma estudante de ensino médio no israelita, Colégio Israelita Brasileiro de Porto Alegre, e a Regina era psicóloga escolar, né, de lá, e depois nos reencontramos na universidade. A Regina como minha professora no curso de graduação de psicologia, e aí um terceiro encontro na universidade como colegas. Né? Esse foi mais curto, porque em seguida a Regina foi fazer coisas bem interessantes afora as que ela já tinha feito na universidade, né? Foi, enfim. Mas, Regina, eu ia fazer uma brincadeira contigo, porque eu acho que nossos encontros materializam um pouco o tripé dos impossíveis, né? Que é a psicanálise, educação e política, e a gente hoje está aqui na instituição psicanalítica, então, discutindo e articulando questões aí com a política. Tá? E eu queria dizer que eu acho assim que esses encontros também eles não são casuais, né? Porque eu acho que teve também, eu estou aqui hoje trazendo as questões do livro, porque teve um encontro das colegas, de algumas colegas da diretoria, com um escrito do NUPEC, um escrito nosso, né? Num jornal da universidade, e em função do encontro com esse texto, elas acabaram nos procurando, né? E hoje a gente tem a alegria de contar com elas no nosso GT do NUPEC, daí, que é o GT de Psicanálise, Educação e Política, enriquecendo uma discussão super importante, né, que a gente tem feito também aqui no âmbito do laboratório. E eu acho que tem aí um fio, né, que nos reúne, que é a paixão pela ignorância. Né? E não é qualquer ignorância, é ignorância adulta, né? Quer dizer, é aquela noção do saber que sabe o seu limite. Né?
Tem uma interferência? Não, pode seguir. Tá. E então eu acho que isso tudo é muito interessante, porque a gente se reúne também, digamos, pela paixão pela negatividade, né? Que eu acho que isso teve presente aí na fala da Regina, né? É necessário um certo vazio para que a criação aconteça, né? Bom, então, assim, o que eu pensei, né? Eu reuni algumas coisas para trazer para vocês a respeito, especialmente das condições de produção do livro, porque a ideia é que vocês possam, quem está aqui, possa ler o livro, né? Então, eu achei assim que ao invés de vir falar do que está propriamente do livro, de poder contar um pouco para vocês das condições de produção, né? Desse livro. Então, eu vou colocar agora aqui algumas coisas, o textinho que eu mais ou menos organizei, né? Não sou tão organizada como a Regina, então eu não vou colocar na lâmina, né? Mas vou colocar aqui na minha frente. Não vou ver vocês, então qualquer coisa, Luciana, tu me chama aqui Tá, pelo ok. áudio, Tá tá? bom. Uhum. Só um instantinho. Bem, então, vamos lá. O livro, né, como a gente já está falando, é fruto de vários trabalhos acadêmicos de pesquisa e de extensão dos membros do GT de Psicanálise e Educação da ANPEP. Eu acho que a Regina já mencionou. A ANPEP é a Associação Nacional de Pesquisadores de Pós-Graduação em Psicologia. Tá? Para quem não conhece muito essa geografia da universidade, todas as áreas elas têm as suas associações, né? Então, assim como nós temos a ANPEP, o pessoal da educação tem ANPED, o pessoal da filosofia tem ANPOF. Tá? E para vocês terem só uma ideia breve, a gente teve congresso da ANPEP agora, no final de semana. Infelizmente, eu não pude ir, né? Em parte por toda essa confusão aí do aeroporto, foi um encontro no Espírito Santo, então demoraria muito para chegar e para voltar, e eu tinha outros compromissos, enfim. Mas no congresso nós tivemos 85 GTs, né, um simpósio. E desses, 6 são GTs de psicanálise, e o psicanálise e educação é um deles. Tá? Queria contar para vocês que as condições de produção desse livro, elas coincidem muito com as condições de produção das pesquisas do NUPEC, que a Regina também já comentou, é o núcleo que eu coordeno com outras colegas, é uma iniciativa de professores da psicologia e da educação, uma iniciativa conjunta, né? O NUPEC é o Núcleo de Psicanálise, Educação e Cultura da URGS, e tanto no GT de Psicanálise e Educação da ANPEP, né, que é formado por professores, pesquisadores de universidades públicas e privadas do Brasil, de diferentes regiões do país, né? A gente tem, inclusive, um critério em que a gente precisa ter as diferentes regiões representadas. Então, tanto lá neste grupo, como no nosso grupo aqui do NUPEC, que também é formado, é composto por professores, pesquisadores, estudantes de mestrado, doutorado e graduação, a gente vem discutindo já há alguns anos, né, modos da psicanálise na universidade poder contribuir com a realidade social, política, e no nosso caso, que somos um GT de Psicanálise e Educação, né, e também um núcleo que trabalha com educação, com a realidade educacional do Brasil, que não é para principiantes. Tá? Bem, então, os 17 capítulos do livro, né, que eles são produtos das práticas de pesquisas e extensões que os membros do GT coordenam, e o tema que nós escolhemos, né, que é essa articulação entre psicanálise, educação e política, e talvez aqui a novidade seja o enlace com a política, e eu vou contar um pouquinho disso para vocês, né? Ela revela a nossa preocupação em ampliar o território do campo da psicanálise na universidade, que em termos históricos, digamos assim, é uma certa novidade, né? No Brasil, talvez. Para vocês terem uma ideia, nós temos atualmente 3 programas de pós-graduação em psicanálise.
Tem vários programas que têm professores que são pesquisadores, psicanalistas, mas programas que têm a área de concentração com o significante psicanálise no nome são 3, 2 no Rio de Janeiro e o nosso aqui na URGS. Tá? Então, querendo ampliar esse território e também as interlocuções com a sociedade, né? Em tempos que eu acho que todo mundo vem acompanhando e sofrendo, né? Tempos, infelizmente, bastante instáveis para as práticas educacionais e aproveitando aí um comentário da Regina, também bastante instáveis com relação às práticas democráticas. Né? E essa semana mesmo, acho que ontem, eu estava ouvindo num programa, num jornal, né? Não lembro qual, mas acho que era na Globo News, a questão do derretimento das democracias, né? Do encolhimento. Então, em números eles deram, né? Essa realidade não vou saber dizer aqui para vocês. Mas, enfim, então o desejo do grupo, né, de professores, pesquisadores, em compor a pesquisa acadêmica que a gente faz na universidade com as ruas, isso foi, de fato, fruto de uma longa caminhada desse grupo, né, na direção de uma psicanálise que a gente chama uma psicanálise implicada com a construção de práticas clínico-políticas. E, claro, né, nos interessando muito as ressonâncias no campo da educação. A produção, né, essa nossa produção toda, a gente costuma dizer que renova, e eu acho que isso está na nossa apresentação do livro, renova o compromisso ético-político do grupo com a realidade do país e com o futuro das nossas universidades públicas, que também, né, vocês sabem, ainda é uma instabilidade, apesar da troca de governo, ainda é algo muito instável. Não vou entrar em detalhes, mas semana passada mesmo, nós ficamos sabendo aí de um vídeo que foi feito pela Brasil Paralelo, que é uma produtora que é fomentada, né, por grupos de extrema-direita, e um vídeo de uma campanha, digamos, orquestrada, né, de muita demonização das universidades públicas, na linha um pouco editorial do que a gente viveu aí com alguns ministros, né? Vocês devem lembrar do ministro da Educação, que falava que nas universidades públicas as pessoas andavam nuas e fumavam maconha. Tá? Enfim. Bem, então, seguindo um pouco na história aí do grupo, né? Esse livro, gente, ele veio na sequência de um livro anterior, chamado Retratos da Pesquisa em Psicanálise e Educação, que nós publicamos pela editora Contracorrente em 2020. E eu tive também a alegria de organizar esse outro livro anterior com o colega Rinaldo Voltolini, que é professor da Faculdade de Educação da USP, porque esse livro era um pouco, digamos assim, as nossas narrativas sobre a gestão 2016 e 2018, em que o Rinaldo coordenou o GT, né? E eu era a vice dele. Então, em meio às discussões sobre as pesquisas e extensões, de novo, né, dos membros do grupo, a gente foi percebendo a importância que teria, naquele momento do país, né, a nomeação da política como um terceiro eixo do tripé que já vinha muito presente nas nossas construções, mas a gente ainda não nomeava. Tá? Então, eu acho que importa colocar assim, que o nosso lugar de produção, já falei um pouquinho, que é a psicanálise na universidade, e, claro, a maior parte do grupo é de docentes de universidades públicas, temos um ou outro docente de universidade privada, mas a maior parte é de universidade pública. Essa condição nos coloca cotidianamente com a necessidade, com o compromisso, né, de articular os temas psicanalíticos com as demandas da sociedade brasileira. Bom, e aí eu entro um pouco nesse capítulo, né, das demandas da sociedade brasileira, a precarização das políticas sociais e das condições de vida de uma parcela importante, né, da sociedade, nos despertou
para a necessidade urgente, então, de pensar como a ética psicanalítica, né, por meio da escuta e através dos nossos trabalhos acadêmicos de pesquisa e extensão, em diferentes espaços da cidade, como poderia intervir junto aos efeitos sempre tão adoecedores, né, presentes na dimensão sociopolítica do sofrimento. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, e eu vou seguir falando também. Esse é um conceito muito caro e muito importante para nós, né? Que trabalhamos, digamos assim, com essa dimensão da psicanálise implicada, porque é um conceito que foi cunhado pela Miriam Debier, que é uma parceira, uma colega da professora da USP, e que tem nos ajudado, né? Que lê um pouco, digamos assim, as nossas práticas, as práticas da psicanálise no campo social. Então, é um conceito que veio nomear uma questão muito importante para nós. Então, essa dimensão sociopolítica do sofrimento tem relação com os efeitos de captura do sujeito, né, e do seu gozo, pelo que a gente chama aí os discursos do poder, a maquinaria do poder, e aí o tanto de precarização dos lugares discursivos que essa engrenagem toda acaba produzindo. Tá? Em outras palavras, os sujeitos adoecem também pela desvalorização e pelos processos, diferentes processos de exclusão que sofrem desde o lugar que ocupam no laço social. Então, isso digamos, a dimensão sociopolítica do sofrimento. Tá? Nesse sentido, um assinalamento importante, né? Apesar das injustiças sociais históricas e da crise educacional crônica que acomete o país, né? A gente entende que a atual realidade da educação ela vem se agravando e ela vem cobrando, de fato, novos posicionamentos também das pesquisas acadêmicas. A gente sabe, né, que, especialmente a partir de 2017, uma parte significativa do Brasil vem sofrendo com todo o enxugamento das políticas sociais. Eu acho que essa é uma realidade que eu imagino que vocês da diretoria de comunidade também devem cotidianamente discutir e viver. Tá? Então, esse enxugamento das políticas sociais, tanto pela falta de destinação de verbas para educação, saúde, assistência social, como pelo avanço das gramáticas, né, que a gente tem chamado assim, da extrema-direita, que a gente sabe que mesmo não estando na presidência da República atualmente, ocupa ainda assim lugares que não são pouco importantes, né? No legislativo municipal, estadual, enfim. Não só no nosso estado, mas no Brasil todo. Tá? Bom, então, assim, frente a essa realidade, né, eu quero contar para vocês também que importa aqui lembrar que essas articulações todas entre as políticas e a cidade, elas já estavam no Freud. Né? Claro que depois veio toda uma leitura do Lacan, que reposicionou a questão da política, né? Mas elas já estavam no Freud e nas primeiras gerações de analistas. A gente teve, em 2019, a publicação no Brasil de um livro muito importante, o Clínicas Públicas de Freud, que é um livro da Elizabeth Andanto, uma historiadora estadunidense, uma historiadora da psicanálise, e é um livro que mexeu muito, né, com toda os nossos grupos aí, porque ela vai nos trazendo detalhes de um tempo da psicanálise que vinha ou veio por muito tempo silenciado, né? Uma história que, digamos assim, não era muito contada, e ela vai ali abrindo com detalhes, né, as questões da Viena Vermelha, como era chamada, né? A Viena da década de 20 e 30, tá? Antes da chegada do nazifascismo, né? Quando então o Freud e as primeiras gerações de analistas aderiram fortemente às políticas de bem-estar social
na Áustria, daí já republicana, né, ali com toda a questão da República de Weimar, e a gente entende que foram dessas vivências, dessas noções que nasceram naquele momento, né? Eu acho que isso teve ali talvez uns 15 anos de duração, né? Se eu puder dizer esse espaço de tempo, mas não tenho isso de forma bem precisa. Mas foi ali que nasceu, então, as clínicas psicanalíticas sociais, em Viena, em Berlim, em Budapeste e em outros lugares. Tá? E elas foram até mais ou menos 38, talvez um pouquinho mais em outros lugares, né? Mas elas construíram, na época, elas vinham construindo, no movimento psicanalítico da época, toda uma história de engajamento social, que a Andanto, então, retoma e conta muito bem. Eu acho que é uma contribuição muito importante para a gente que trabalha, né, com essas questões. Esse enlace da psicanálise com as questões políticas e sociais, né, no pós-Primeira Guerra, ele culminou com as falas do Freud no Congresso de Budapeste. O congresso, acho que aconteceu em 1918, mas o texto publicado em 19, né, mas ao redor dali. O texto se chama, é um texto bastante conhecido, né, Caminhos da Terapia Psicanalítica. E ali o Freud ele mapeou, digamos assim, outros caminhos, novos caminhos para a psicanálise no cenário mundial. Né? É como se a fala dele no Congresso tivesse feito uma certa abertura. Né? Ele diz coisas muito interessantes. Ele, por exemplo, diz ali a impossibilidade que os psicanalistas teriam de se manter unicamente voltados ao campo da neurose do indivíduo como locus de intervenção. Tá? Eu acho que um pouco parecido conosco, né? Eles vinham muito preocupados com toda a situação social e política da época, e a gente sabe aí pelos biógrafos que o Freud teve uma queda muito grande também no número de pacientes, até em função de todo o empobrecimento, né, da Europa na época. Então, eu acho que essa preocupação ali foi crescendo e ele disse coisas bastante interessantes, né, que fazem muito sentido para os nossos trabalhos. Ele vinha muito preocupado com o futuro do mundo e sugeriu, então, na época, a criação de tratamentos gratuitos pela via do apoio do Estado. Tá? Um pouco, eu acho que semelhante ao que a gente trata aí como as políticas públicas e sociais. Tá? Eu acho que isso tudo era uma novidade. A Áustria recém saía do Império Austro-Húngaro, né? Então era a novidade aí do mundo republicano, né? Da República. E então ele vislumbrava isso como talvez um horizonte futuro para a psicanálise. E ali também ele assinala, né, uma questão que eu acho que nesses trabalhos importa muito, nessa clínica política, a gente discute bastante também essa questão, que é, mesmo em espaços fora do setting padrão, que a gente não perca o horizonte da recusa do gozo como condição da escuta do psicanalista. Então, essa é uma questão que a gente vem insistindo nos nossos trabalhos, de que a gente precisa ampliar a escuta, levar ela para a cidade, né? Levar ela para as instituições sociais, mas que a gente não perca a dimensão da ética psicanalítica, né? E daquilo que constitui os nossos pressupostos fundamentais. Bom, tem um caráter político nesse texto do Freud. Esse caráter ele é muito bem destacado por dois colegas, que eu imagino que vocês conheçam, que é o Gilson Iannini e o Pedro Tavares. Eles são psicanalistas. O Gilson esteve conosco no trabalho dos sonhos em tempos de pandemia, no livro Sonhos Confinados. Tá? Ele é psicanalista e professor da UFMG também. E eles são editores das obras incompletas do Freud, da Autêntica, da editora Autêntica, e eles têm, então, um dos livros das obras incompletas aborda
tá? Justamente esse texto, desculpa, do Caminhos da Teoria Psicanalítica. E aí eles dizem que, nesse texto, além do Freud afirmar o cunho inacabado da teoria e da técnica psicanalítica, porque ele faz, nessa fala, uma abertura, né? Ele fala de um porvir, assim, ele produziu com esse texto, com essa fala, um ato político a contrapelo de todo o dogmatismo que já existia naquele momento, né, no movimento psicanalítico. Então, eu acho que a gente precisa lembrar, né, dessas questões, porque, digamos assim, é muito interessante, importante, mas não é tão novo assim o trabalho que a gente faz, né? Talvez a gente esteja honrando aí a herança agora dessa época, né? Bom, e nesse sentido, então, a nossa movimentação, tanto no GT da Ampep como no NUPEC, acompanha as premissas do método freudiano, onde tem essa ideia, né, de que a escuta deve estar lá onde o desamparo do sujeito se forja a cada tempo social, né? Então, a cada tempo social, isso vai variar. No Brasil de hoje, a gente tem compreendido que levar a ética da psicanálise para a polis, para a cidade, para as instituições sociais, é um ato ético-político fundamental, mas tem muita relação também com uma certa renovação e vitalidade da produção psicanalítica contemporânea. Tá? A noção de dimensão sociopolítica do sofrimento, que eu já contei para vocês, que foi cunhada pela Miriam Debier, tem nos levado, então, a escutar o desamparo dos sujeitos em situação de vulnerabilidade social em outros espaços que não são o consultório do analista. E, claro, para isso, a gente leva a ética da psicanálise, a escuta, mas é claro que a gente precisa fazer algumas gambiarras, alguns arranjos, né? Então, a gente costuma dizer aqui no NUPEC, faz a releitura de alguns operadores da psicanálise, como eu dizia antes, sem abrir mão dos pressupostos da sua ética. Então, a gente trabalha com atenção flutuante, a fala em associação livre, o tema dos sonhos, a gente discute as questões transferenciais, o desejo de analista, né? Quer dizer, o desejo de que o outro deseje, como é que isso se apresenta, né? Ali na escuta, em espaços que não são do consultório, tá? E tudo isso, então, foi nos levando, ao longo de anos, a construir diferentes dispositivos de escuta, que a gente diz que são dispositivos de escuta para o campo social. Né? Então, um deles é a escuta Flanery, depois a gente tem diferentes tipos de rodas de conversa, as rodas de rap, porque por muitos anos as nossas pesquisas aconteceram na instituição socioeducativa, né? Então, com os adolescentes, as rodas de sonhos e outros dispositivos. Em outro momento, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Mas todos no diapasão da dimensão da clínica política. Essa direção de trabalho, ela acompanha a noção de que a psicanálise não é só uma terapêutica, né? Mas ela também é uma teoria crítica que nos ajuda a pensar as questões coletivas do laço social. Essa é uma ideia que é muito trazida pelos colegas do LATESFIP, que é o Laboratório de Psicanálise e Filosofia da USP, coordenado pelo Safatel, pelo Dunker. Tá? E a gente acredita, então, que ampliar o território do inconsciente, reinserindo a experiência do sujeito na escuta que se dá no campo educacional e social, é uma forma que a gente tem de colocar o sujeito a falar de si, a se interrogar sobre si mesmo, sobre o outro, né? E aí todas as questões necessárias de alteridade que fazem tanta falta, né, aos laços atualmente. E a gente acredita que são modos de mobilizar e pulsionalizar o desejo. Né? Eu acho que aqui entra uma pergunta do Dunker, que a Regina resgatou na fala dela, né? Uma pergunta que ele faz no prefácio do livro. Que caminhos a gente teria para fazer desejar? Né? Para que o campo da educação volte a ser um campo
que faça desejar. Bom, uma das questões que Elizabeth Andanto conta no livro é o quanto a despolitização da clínica, depois da morte do Freud, custou caro à psicanálise. O movimento psicanalítico no Brasil, em décadas passadas, a gente sabe que sofreu efeitos amargos relativos justamente à negação da política, né? Momento em que a gente experimentou a força destrutiva que tem aquilo que é reprimido ao invés de ser elaborado, né? E eu acho que aqui entra um pouco o que eu comentava com vocês de como a gente recebeu, como foi importante receber o livro da Andanto, e depois um outro livro também, que é de um francês, o Gabarron Garcia, que se chama Uma História da Psicanálise Popular, que vai numa linha semelhante à da Danto, contando aí de uma parte da história do movimento psicanalítico que foi, por algum tempo, silenciado. Bom, tem um artigo que se chama Origens Políticas do Freudismo e a Neutralidade da Psicanálise como Sintoma no Brasil da Ditadura Militar, que foi publicado numa revista chilena, escrito pela Miriam e por mim, né? E eu vou brevemente falar dessa questão, porque tem a ver com o nosso assunto. Ali a gente discute a dimensão da política como causa da psicanálise freudiana desde a sua invenção, tá? Um pouco para, digamos assim, questionar a suposta neutralidade. Eu não estou falando aqui de militância política, tá, gente? Ou de outra coisa. Mas, enfim, então é nessa linha que vai o artigo, né? E aí o Joel Birman, a gente trabalha algumas questões que o Joel Birman traz numa fala que ele fez em 2022 na Academia Brasileira de Letras, que é justamente sobre a relação entre a psicanálise e a política. E nessa fala ele diz que essa relação com a política ela esteve em Freud desde os primórdios, tá? Já que toda a descoberta, a própria descoberta do inconsciente e, digamos assim, os seus efeitos disruptivos, desde o início produziram questões de caráter subversivo e revolucionário lá na Europa vitoriana, já. Tá? Então, foi justamente, a gente pode entender assim, pelo contexto político e social, né, cheio de injustiças, paradoxos, complexidades, aonde o Freud, então, como judeu, né, como judeu alemão, viveu e cresceu, que nos parece assim que propiciou a ele uma série de experiências e talvez a própria coragem, né, necessária para criticar o que estava posto, né, e poder, a partir disso, imaginar outras formas possíveis de laço que não o ódio à estrangeiridade, digamos assim, sustentado na segregação e no racismo. Né? Claro, eu me refiro aqui aos textos dele, por exemplo, o texto sobre o Moisés, né? Toda essa produção aí que ele nos legou sobre o laço social, a cultura, enfim. Então, como diz o Birman, né, mesmo que a política tenha sido varrida para baixo do tapete, num certo período, né, num período que o Birman coloca, foi de uma pretensa recessão política na história do movimento psicanalítico internacional, a própria estrutura subversiva do inconsciente, ela mostra que desde o início a política ela não esteve apartada das construções freudianas. Né? Bom, então eu estou trazendo aqui uma série de elementos, porque eu acho que tudo isso, né, constitui as questões que nos levaram, digamos, a produção desse livro. Mas eu já estou me encaminhando, né, estou me encaminhando para o final, e queria, então, por fim, eu acho que nomear um pouco uma linha de reflexão do livro, que é muito expressa e clara, e que também foi ressaltada pela Regina, e que tem relação com o neoliberalismo, né? Ou com o capitalismo canibal, como a Nancy Fraser tem chamado, né? E os efeitos das práticas e discursos neoliberais sobre as subjetividades e o campo educacional atual. Né? E aí eu quero trazer um outro autor, né? Eu acho que as colegas que
estão conosco lá no GT, a gente tem falado um pouco dessa produção, que é o Mark Fisher, um intelectual brilhante inglês que se suicidou em 2017, mas nos deixou um livro muito interessante que se chama O Realismo Capitalista, né? E o Mark Fisher dizia que o realismo capitalista ele promove uma infertilidade imaginativa tão grande que, ao invés da sensação de um fim de história abrupto, a gente sente só um lento cancelamento do futuro. Essa é uma expressão que ele recolhe do Bifo Berardi, né? E que tem a ver um pouco com, digamos assim, uma certa leitura do que a gente tem vivido, né? O lento cancelamento do futuro. Nas análises que ele fez, né, ainda em vida, ele destacou 2 pontos que eu acho que são muito importantes para a nossa discussão, né? Que são relativos à dimensão coletiva do adoecimento psíquico e social. Um deles se refere aos efeitos das práticas e discursos do capitalismo neoliberal para a saúde mental, e o outro é o que ele chamou de encurtamento da imaginação política, situação que se dá também, né, pelo que ele coloca, a partir do que ele chama colonização do inconsciente pelas práticas neoliberais. Né? Ele é, eu diria assim, cirúrgico, né, nas pontuações. Eu recomendo muito esse livro. O livro se chama Realismo Capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E nessas, ele desnaturaliza, digamos assim, a ideia de que não há mais nada fora do capitalismo, tá? De que fora do capitalismo o resto é só utopia. E ele problematiza bastante a melancolização, tá, produzida pelas práticas neoliberais e destaca muito a nocividade da privatização do sofrimento psíquico para a saúde mental dos sujeitos. É uma questão bem interessante, né, dessa fragilização das estruturas coletivas e de como isso vai nos fragilizando também psiquicamente. Então, ele mostra que no laço social que a gente vive, né, digamos assim, o único antídoto ao envenenamento progressivo dos laços seriam essas altas doses de coletivismo. Né? E com isso, ele vai promovendo aí uma ideia de que a gente possa imaginar um novo sujeito político, tá? Mesmo emaranhados do jeito que nós estamos. Tá? Bom, esse modo todo de articular o sujeito e o social, eu acho que evoca muito as produções do Freud, tá? Que, de fato, imbuído lá das questões do seu tempo, inaugurou um programa clínico e político para a psicanálise, que ressoa até hoje. Tá? Essa perspectiva freudiana ela surgiu especialmente, né, da década de 20 em diante, e, claro, não prosseguiu muito por tudo que aconteceu, toda a tragicidade. Né? E eu acho que toda essa produção sublinha, né, a torção, lá que ele fala na psicologia das massas, a torção irredutível, não só entre o sujeito e o social, mas entre a metapsicologia, o social, a política e a cultura. Né? O Luzia? Freud... Oi? Não, mais uns 5 minutinhos pode ser para a gente daí iniciar o debate e seguir conversando contigo? Acho que vai ser menos até. Acho Tá, que vai tá ser menos. ótimo. Eu já estou no final. Tá Eu estou muito bom. empolgada, mas estou no final. Tá ótimo. Então, até... não, eu acho que Não, tem menos. não, segue. Bom, então a gente entende que o Freud, com esse gesto teórico, né, essas produções, ele produziu efeitos aí muito transformadores, né, e foi mostrando o quanto a psicanálise não pode ficar apartada dos acontecimentos da história e da polis, da cidade. Né? Então, a gente tem compreendido, eu acho que aqui eu fecho, né, com o sentido aí da política, a gente tem compreendido que toda a despolitização do laço social e das práticas educativas,
escola sem partido, homeschooling e outras situações, né, vem operando a redução da imaginação e da capacidade de sonhar. E isso tem um efeito muito nocivo, especialmente junto aos mais jovens, né? Essa redução ela também tem relação com uma espécie de deserotização do campo educativo e da escola, né? Isso a gente ouve seguidamente aí dos docentes, e a gente entende, então, que os totalitarismos crescentes, que eles não vêm só, digamos assim, na via de regimes políticos estabelecidos, né? Eles vêm de diferentes instâncias, eles tentam apagar a vivacidade e o sabor da transmissão do saber. Né? Nessa direção, a gente tem também sido acompanhado aí nas discussões pelo Didi Huberman, que a Regina citou, né? E ele diz uma coisa muito interessante, né? Ele diz que a imaginação, além de ser uma pulsão de vida, ela é sempre política. Isso é bem interessante. Quer dizer, a imaginação e o sonho sempre lidam com algo por vir, com uma abertura que está associada à criação de novos sentidos e, portanto, novos futuros. Então, eu finalizo finalmente com Mark Fisher, né? Ele sublinhou uma questão que eu acho que interessa muito para as discussões, que a sociedade, já naquele momento, na visão dele, se encontrava sem possibilidade de produzir o que ele chamava de, aspas, uma política acoplada ao nível do desejo. Quer dizer, na visão dele, a gente estaria subtraído da capacidade de instrumentalizar a libido para fins políticos. Condição, então, que nos transformaria numa espécie de zumbis, com dificuldade de sonhar com novos futuros e imaginar outros destinos. Eu acho que estamos juntos na luta, né, contra a transformação em zumbis, e é isso por agora. Obrigada, Rose. Regina, tu gostaria de fazer algum comentário a respeito do que a Rose nos trouxe? Em primeiro lugar, sublinhar o motivo pelo qual eu queria ter uma fala tão breve. Um manancial assim, de experiência e articulação, né, que a Rose traz no seu trabalho. É tão intenso, tão variado, tão complexo, né, que realmente sempre vai faltar espaço para a gente poder absorver tantas ideias, tanta riqueza de experiências, de pesquisas. Uma coisa que me chamou muita atenção no livro foi justamente isso, né? É a consistência teórica com que os pesquisadores vão a campo, né? Belíssimos trabalhos também, leitura muito fecunda da literatura, de ficção, clássicos, não necessariamente clássicos. Enfim, quer dizer, uma variedade assim de autores que, às vezes, pelos pesquisadores estarem tão imbuídos desse espírito de perseguir essa palavra que ainda te traz algo do não dito, que por onde a escuta plannerina, por onde que restos que a gente vai catar, né, dessas problemáticas trazidas por essas populações que, enfim, estão institucionalizadas nas escolas, nas redes de saúde pública, nos abrigos, enfim, né? Como esses pesquisadores, os autores do livro, vão buscando essas pérolas, né, dentro das suas obras, dentro das obras literárias e das obras psicanalíticas, políticas, sociológicas, antropológicas, mas não para ficar nelas, mas justamente para trazer aquele elemento, aquele conceito, aquilo que vai enriquecendo a escuta do próprio pesquisador. Então, uma das coisas que me chamou muito a atenção no livro e que emociona, né, é essa profundidade buscada no estudo, né? Como diz a Rose, a ignorância douta, né? Aquela que sabe ler os seus limites. Olha, psicanálise não dá conta, vamos lá, vamos atrás, né? Nos juntar com outros saberes também.
Exato, né? E outros saberes que também estão buscando outros saberes, e a Claro. gente vai. Eu comentei com a Rose, quando a gente se encontrou para conversar sobre essa noite, para combinar algumas coisas, e eu caí na ingenuidade, de, eu vou dar uma ideia do livro. Óbvio que não, porque o livro é de uma riqueza, não tem como dar uma ideia dos capítulos, né? São muito variados. Mas o que eu falei para a Rose foi assim, a força da palavra, né? A força da palavra, em que pese as pesquisas fossem diferentes umas das outras, a Rose estudando sonho, outro lá estudando as questões dos rounds no hospital, né? Aparentemente uma pesquisa não diz o mesmo que a outra, mas o tempo todo a escuta afiada, né? Do que isso está me levando a pensar para além, esse porvir que a escuta é nesse nível mais Planéville, mais da escuta clínica, como a gente chama, é possível, né? É possível nos grupos, nas instituições, enfim. Não é propriamente uma pergunta, é realmente para convidar talvez a Rosa a falar um pouquinho mais assim sobre essa escuta, né? Sobre como vocês estão afinando esse instrumento, que é o nosso grande instrumento, né? Para além, enfim, da escuta do paciente particular, né? Do consultório, assim. E a Rose falou o tempo todo sobre isso, mas acho que nunca é demais poder falar um pouquinho mais, né? Uhum. Antes disso, antes da Rose falar, eu gostaria de dizer para o pessoal que está em casa, que, por favor, se quiser colaborar com a conversa, participar da discussão, clique ali na mãozinha que o Grayson coloca na tela e a gente segue conversando. Antes, eu só queria colocar, Rose, que achei muito interessante esse nosso início, tanto de ver a ligação tua e da Regina, o quanto uma acompanhou a outra, né? Nesses temas que são tão caros para nós, que é a psicanálise, a educação e a política, tu está trazendo. Então, eu acho que já deu um clima mais informal para a nossa conversa e te dizer que esse livro da Andanto, das clínicas públicas de Freud, nós temos utilizado num ciclo de estudos que nós fazemos aqui na SPPA, agora nessa nova diretoria, mas já teve o ano passado, um ciclo que é coordenado pela Elizabeth Cimente e pela Alice Leukovics, e por mim, nós três organizamos, e tem vários capítulos da Andanto, porque é a psicanálise no enlace social, trabalho com grupos. Então, é muito rico e adorei te ver falar, tornou este clima mais assim, descontraído entre nós, mais íntimo. Não sei se tem alguém inscrito já, Grayson, ou se podemos passar para a Rose complementar alguma coisa. Por enquanto, não temos Tá, inscritos. então vamos lá. Enquanto o pessoal vai se aquecendo, se tu quiser fazer alguma colocação, Rose. Sim, eu ia estimular, que o bom é a gente ter uma prosa aqui, né? Isso, Mas já adorei as questões que vocês levantaram, né? Eu acho, assim, agora a tua fala, Luciana, tem uma familiaridade, um fio que nos reúne, né? Que eu acho isso. que é a ética da escuta e da psicanálise. Então, assim, por mais que sejam grupos, né, diferentes, a gente tem a árvore genealógica é a mesma, né? Uhum. A raiz é a mesma. Então, acho que sim, te ouvi falar e pensei um pouco nessa familiaridade, né, que a gente foi, então, encontrando. Assim. A fala da Regina, nossa, abriria para mais um dia inteiro, né, de conversa, assim. Mas eu anotei aqui algumas coisas, né, e fiquei pensando que também no grupo a gente partilha de uma mesma ética, porque são todos, na sua maioria, psicanalistas, pesquisadores, professores, né, de universidades que concursaram, enfim. Eu acho que também muitos bastante implicados politicamente,
né? Então, com esse olhar para as injustiças sociais históricas do país, tá? Enfim, que também a gente partilha aqui. Mas eu queria dizer algumas coisas, né, importantes assim, que eu fiquei pensando. A questão da palavra, né, Regina? A palavra tem uma erosão da palavra na sua dimensão simbólica, como mediadora. Tá? A gente está vendo isso agora nos debates, nem vamos entrar nesse capítulo horroroso, assim, mas é como se a palavra tivesse dificuldade de alcançar. A palavra é o nosso tema agora. A erosão da palavra como mediadora simbólica é o tema do GT nesse momento. Então, a gente está começando a escrever sobre isso. Confronto, conflito, erosão da palavra como mediação. Tá? Então, sim, eu acho que essa é uma questão que edificou também, né, toda a construção freudiana, a questão civilizatória. Né? Então, como é que a gente pode fazer frente ao mundo como ele está organizado, como a gente pode fazer aí uma resistência, e muitas vezes eu tenho escutado isso, né, essa dimensão civilizatória, assim, que a palavra tem, né? Que pode nos levar a laços, a entendimentos, a discórdias, mas a boa discórdia, a discórdia que vai construir, que vai criar. Né? Bom, depois eu fiquei pensando um pouco que essa questão da gente ir para outros campos, né? Eu estava te ouvindo e lembrando do último livro do Gilson Iannini, né? Esse colega, que é o Freud no século XXI. Aqui. Freud no século XXI, o que é a psicanálise. É uma trilogia que ele vai construir, mas, por enquanto, o que veio foi esse primeiro livro. A gente lê tanta coisa, a Regina vai lembrar disso, né? Dos alunos, dos orientandos, que daí o tempo para a gente fazer as nossas leituras ele fica curto. Então eu estou remando um pouco, mas é um livro muito instigante, tá? E ele vai trabalhar bastante a dimensão da estimidade, o estimo, né? Que é a gente poder então fazer esse movimento, que eu acho que na tua fala também apareceu. Não está nem dentro nem fora, né? O estimo é isso, é aquilo que é, digamos, o mais próprio, que funda o sujeito, mas que está fora dele. Né? Então, a estimidade aqui que ele vai tratar é a importância que tem para a psicanálise e para os outros campos de saber. Né? E aí entra uma outra coisa que tu também abordou, Regina, que é o saber não todo. Né? Então, é na medida em que a gente pode reconhecer esse limite, né, que tu voltou a falar agora, que eu acho que a gente pode, então, ir lidando com tudo isso. Tá? Hoje a gente teve um encontro muito profícuo, eu contei para a Luciana no NUPEC em Debate, que foi com a Alexia Bretas, que é uma colega da filosofia, e que trabalha com sonhos em Benjamin. Tá? Que é um dos temas que também no NUPEC a gente trata. E daí ali a gente lembrou de uma fala que tem, queria ter anotado porque a memória, mas uma fala que tem no livro da Charlotte Berer, não sei se vocês devem conhecer, que é Os Sonhos no Terceiro Reich, que foi o livro que nos inspirou muito para a pesquisa dos sonhos em tempos de pandemia, né? Onde ela entrevista mais de 300 alemães ali entre 32 e 38, e ela começa a achar, não que eles tinham sonhos premonitórios, mas que eles tinham capturado questões, né? Percebido questões que depois foram aparecer, por exemplo, nos campos, nas crueldades extremas, enfim. E a Charlotte, ela fala o seguinte, achei aqui, nos alfarrabos. A forma como nós sonhamos é o modo como tratamos o real da política a partir de nossas próprias divisões subjetivas. Então, assim, a gente pode pensar essa fala dela, né? O real da política é o real da vida da gente, do social,
de tudo que se passa ao nosso redor, é da intimidade. Então, a gente precisa dar uma atenção para isso também, porque é disso que as pessoas vão falar, e aquilo que elas vão falar é um efeito do que elas vivem nesses cotidianos. Tá? Então, eu acho que eu não consigo mais, a força. Eu fiz muita clínica com crianças, né, no início do trabalho, assim, e também eu acho que a infância nos leva para extremidades, para outros campos. Então, eu acho que isso é muito forte. É difícil, né, quando a gente compreende essa irredutibilidade entre o social e o psíquico, como a Charlotte diz aqui, é difícil que a gente não vá usar essas ferramentas e dialogar com elas. Né? Bom, e aí eu lembrei de uma outra coisa que é uma expressão que a gente também trabalha, mas é da Hannah Arendt, né? Que também é uma pensadora que nos ajuda a pensar muitas questões no campo da psicanálise, educação e política, e ela fala do amor mundis, que seria uma espécie de uma possibilidade da gente amar mais o mundo, digamos assim, estou resumindo, é muito mais que isso, amar mais o mundo do que a gente mesmo. Então, quando ela fala ali no Entre o Passado e o Futuro, da importância que tem daqueles que chegam no mundo que é velho, tá? Terem condições de se apropriar para fazer o seu novo. Tá? Isso tem um pouco a ver também aí com essa conversa toda que a gente tem feito sobre o cancelamento, o lento cancelamento do futuro. Tá? Mas, enfim, então, isso que tu falava, Regina, me fez pensar também no amor mundis, né? Porque, então, na medida em que a gente pode reconhecer o limite, a gente enriquece, eu acho que mais, o pensamento, as ações, enfim. E eu acho que é nessa direção, né? Da gente poder se dar conta que, para que as nossas intervenções, as nossas extensões e pesquisas, é óbvio que elas sempre vão ser faltantes, mas que pelo menos a gente possa ir trabalhando mais a ignorância mesmo, né? Porque quanto mais a gente vai abrindo esses campos, mais a gente também vai vendo o quanto a gente não sabe. Uhum. Então, eu acho que a tua fala me fez pensar aí tudo isso junto. Né? A escuta, a escuta no psicanalítica no campo social, tá? É eu acho que é uma bandeira, uma batalha um pouco, né, que eu tomei, assim, eu me envolvi muito com a questão da construção do programa de psicanálise. Lá, eu acho que a Regina até ainda estava, né, pela universidade lá, 2011, 12. Não foi fácil, né? Porque muitas vezes nos diziam, mas quem sabe um programa de psicologia clínica, tal e tal. Mas a gente achava que tinha que ter um programa de psicanálise. E aí, quando, né, a gente fez o programa, né, claro que coletivamente, mas daí vou falar dos trabalhos que eu coordeno, assim, eu comecei a me preocupar muito que a gente teria que pensar nas metodologias da pesquisa psicanalítica, não é nem a pesquisação, nem a pesquisa de intervenção. É claro que isso um pouco se mistura em algumas intervenções, mas a metodologia da pesquisa psicanalítica. E, bom, e aí, para isso, ao longo dos anos, a gente foi se dando conta, no suor e na necessidade, na angústia mesmo, que a gente precisava criar, construir dispositivos, né? Eu brinco sempre com a Miriam que ela construiu o conceito que é muito fundante assim para o nosso campo, muito importante da dimensão sociopolítica do sofrimento, e que a gente tem tratado de construir os dispositivos para poder escutar, né? Isso. Porque se a psicanálise leva a pecha do elitismo, né? A gente sabe, a gente escuta isso muitas vezes. E a gente sabe que o setting padrão ele tem algumas questões que a gente não pode simplesmente transferir ele, né, para outros espaços. A gente vai precisar ter a generosidade, a humildade de poder transformar o dispositivo da escuta em algumas questões sem
sem a perda da dimensão da ética, daquilo que lhe confere o seu estatuto, né? Eu falei sobre isso um pouco, então, também, assim, sem esquecer que a questão do gozo, ali o analista também está na escuta, né? Não é para entrar numa relação imaginária, enfim, tá? O analista que está no campo social também está escutando. Mas então são esses movimentos aí que a gente foi fazendo. Eu acho que depois eu posso falar um pouquinho mais, dependendo das questões que vierem, né? Uhum. Mas foi nesse diapasão de ir pensando como a gente poderia, então, construir de acordo com os locais que nós estávamos. Por exemplo, na socioeducação, a gente acabou construindo a escuta Flannery. E só um detalhe, porque lá era muito difícil também escutar os agentes socioeducativos, porque a escuta Flannery nasceu na escuta dos agentes, porque Uhum. eles não têm horários para entrar numa sala, né? Então, primeiro a gente pensou uma espécie de uma escuta móvel, né? E como eu já vinha desde o meu doutorado trabalhando com a questão da Flannery como uma aproximação com o lugar do analista, né? Aí a gente foi e ficou a escuta Flannery. Era o ensaio Flannery no doutorado e depois se transformou, através de uma pesquisa de mestrado, na escuta Flannery. Mas então vejam que isso também foi respeitando a condição, né, do público que a gente ia ali para escutar. Sim. Queres falar alguma coisa, Regina? Ou não? Eu me lembrei, assim, a partir do que a Rose está apresentando, de um dos capítulos do livro, o último round, me lembrei dessa escuta e também da decisão. Toda escuta também implica numa decisão, numa escolha, né? Do que eu vou escutar, né? Então, eu achei assim que esse capítulo ilustrava de uma forma assim, bastante contundente, dramática até, essa questão da decisão de uma escuta que, justamente uma escuta clínica, uma escuta ética, uma escuta que faz uma aposta, né? Então, resumidamente, assim, a equipe do Round tem que tomar uma decisão, né? Há um paciente que está... não tem mais o que fazer. Então, tem muita gente para ser internada, né? Não tem mais o que fazer, então nós vamos mandar para casa. Foi conversado com ele sobre isso e ele diz, desesperado, eu não quero morrer à míngua, eu não quero morrer à míngua, né? Mas é aquela questão da homogeneização, da regra hospitalar, daquilo que é a lei, vamos dizer assim, né? A lei com letra minúscula, né? E a equipe, então, pensa nessas questões mais macro-hospitalares e decide que ele vai para casa, né? E a psicóloga que está acompanhando esse trabalho, ela ouve toda essa decisão sendo tomada, parece uma coisa assim, aparentemente tranquilizadora para a equipe, né? Fecha porque o hospital está precisando abrir vagas, então vamos mandar para... Então deu. E ela começa a falar daquele fundo ali da reunião, eu não quero morrer à míngua, eu não quero morrer à míngua, eu não quero morrer à míngua, até que as pessoas pudessem escutar o desamparo, o sofrimento, do que nós estamos falando aqui, né? Uhum. Então, me parece que essa escuta, ela é sempre uma escolha também. Ela é política por isso, ela implica no porvir. Ela abre um caminho, né? Acho que ela nunca fecha, ela abre. Eu Uhum. achei assim, que esse capítulo exemplificava bem, ilustrava, não é nem assim, ilustrava bem essas coisas que a Rose está falando, né? Vamos dizer assim, para esquentar nossa conversa, Grayson, por favor, tu coloca na tela a Flávia Maltz e a Magali Weinstein.
A Flávia está entrando e a Magali também. Oi, Flávia. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rose. Oi, Regina. Oi, tudo bom, Flávia? A Lu, que eu já falei hoje. Então, eu quis entrar para dizer que eu acho que a nossa escolha foi muito feliz, né? Tanto com a Regina como com a Rose. As duas se complementaram. Eu acho que a Regina trouxe vamos dizer, um resumo do livro comentado, né? Que a gente também leu, então me ajudou muito a organizar na minha cabeça o que a gente foi lendo, né? Porque a gente foi lendo capítulos esparsos, inclusive para usar para um trabalho nosso, Rose. E a Rose nos deu uma aula, né? Eu acho que sobre, assim, dando a consistência, né, para o nosso trabalho clínico, porque eu acho que é sobre isso que a gente está falando, né? Uhum. Então, o que eu senti muito, Rose, assim, é que isso tudo que a gente tem tentado a partir da clínica, poder construir um pensamento, entender, sabe, um pensamento psicanalítico, né, que possa nos ajudar, vamos dizer, nesses territórios tão diferentes e com tantas situações diferentes que a gente se vê, né, como que a gente pode usar esse instrumento que a gente tem. Eu acho que tu trouxe essa questão de tu historizar, né, como isso está na base, na origem da psicanálise, eu acho que nos ajuda muito, né? E, e aí eu estava pensando, tu falou, vamos dizer, na nossa luta contra os zumbis, né? E eu só queria dar um exemplo bem pequenininho, que até na última reunião a gente trouxe, mas como o nosso trabalho se constrói muito em cima, vamos dizer, da clínica, a gente tem conversado um pouco isso, né, Rose, trocando experiências, né? A gente teve uma escola que a gente foi chamado e, e era uma turma muito, vamos dizer, que estava muito desorganizada e eram 19 alunos que estavam pela escola barbarizando, ninguém sabia o que fazer com ela, né? Eu não vou dar mais detalhes, né? Uhum. Mas a partir das rodas de conversa com as educadoras, eles acabaram criando um filme, foi por isso que eu quis te trazer. Se chamava O Assassinato dos Nerds Zumbis. E eles andavam na escola feitos zumbis, né? E a partir, vamos dizer, da intervenção da professora, eles conseguiram organizar um filme que a professora não considerou importante, porque ela achou que eles não conseguiram escrever o roteiro, ela não conseguiu trabalhar o português, e na verdade eles fizeram um roteiro inteiro do filme e eles filmaram, eles escolheram os personagens, eles atuaram, e eu fiquei pensando que isso foi uma luta contra os zumbis, né? Porque eu fiquei até entendendo melhor o título que eles deram, né? Porque eles, a partir disso, construindo esse filme. Então, eu fiquei pensando como essa coisa, assim, da vivência da gente, né, na clínica, pode junto com isso tudo que tu trouxesse, porque realmente a Regina falou num manancial, né, de conhecimento, né? É muito grande, né? E a gente juntar isso com a nossa clínica é uma coisa muito, muito enriquecedora para a gente, né? Uhum. Mas agradecer vocês duas, né? Porque eu me encantei aqui com vocês. A Magali, tu gostaria de falar alguma coisa antes da Rose poder? A Rose e a Regina? Sim, eu também queria cumprimentar a Regina e a Rose pelas falas extremamente esclarecedoras, né, para nós que estamos ouvindo e pensando nessas questões, né? E essa sensibilidade, continuando talvez até, né, o caso que a Flávia contou, né, a gente tem pensado muito como a psicanálise pode contribuir em políticas públicas, né? Então, eu queria ver o que que vocês pensam sobre isso, né? Quais são as implicações do sofrimento ético-político nas políticas públicas, para a gente pensar junto sobre isso. Então, é isso, um abraço. Obrigada, Magali. Quem gostaria? Rose, Regina? Quem gostaria de começar falando? Ou comentar essas questões? Pode começar, Regina.
Eu posso começar também, mas não tem problema. Então, acho que é a Rose? Tu prefere a Rose? Tá. Nossa, eu fiquei encantada, Flávia, com esse caso. Eu acho que a gente até teria tu teria que recolher e escrever, porque essa nominação, o assassinato dos nerds zumbis, né, pelo que eu entendi, era uma problemática e foi possível, eu acho que elucida realmente muito bem o que a gente está aqui discutindo, né? Quer dizer, uma produção pela via da palavra, né? Porque fazer um roteiro, imaginar uma sequência de cenas, justamente numa questão que estava sendo problematizada, né? E não é qualquer coisa, o estado zumbis deles, né? Quer dizer, o morto-vivo, né? E eles matam o morto-vivo. Muito interessante. É pura pulsão de vida isso, tá? Então, sim, eu acho que até fiquei pensando que talvez no GT a gente possa falar um pouco mais de casos, tá? Porque os casos nos ajudam claro, ainda são poucos encontros, nos ajudam a realmente trabalhar a teoria de um outro jeito. Magali, desculpa, eu não sei se eu entendi. O sofrimento ético-político nas políticas públicas. Tá aí, Magali? Não sei. Magali, acho que não tá mais. Não está mais. Eu acho que a Não. Magali caiu. É. Seria o sofrimento ético-político pela, digamos assim, pela precarização das políticas públicas? Será? Eu realmente fiquei. Regina, não sei se te ocorreu alguma coisa. Eu também fiquei quieta porque eu fiquei tentando entender um pouquinho mais a pergunta, né? Mas também precisaria, achei que é uma pergunta bem importante, mas também ficou difícil assimilar toda ela. Mas o que eu acho que a Flávia também trouxe agora, a Rose, é uma coisa assim, também que eu aprendi, né, nessa questão da escuta do sofrimento psíquico e do desamparo, e também nas escolas, quando a gente trabalhou na SMED durante muitos anos, é que assim, né, é escutar o que há de saudável no sofrimento, né? Vamos dizer assim, eu trabalho muito com dificuldades de aprendizagem também, então aquela ideia assim, me diz o que tu não sabe. Não, 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 né? Eu vou buscar o que o outro sim sabe, o que ele pode dizer, o que ele pode mostrar de si. Então, eu acho que a ideia, assim, um pouquinho pensando na pergunta da Magali, é que assim, a gente tem que ir por onde a vida pulsa, como disse a Flávia, quer dizer, eles mostraram, o professor que não entendeu bem, porque foi pelo lado assim, né, daquele pedagógico duro, não teve roteiro, não teve isso, não, mas foi pelo lado não, né? E aí não tem como abrir possibilidades, só fecha, né? Então, a minha ideia é que toda essa escuta, ela vai sempre pelo lado onde há vida, né? Onde pulsa a vida, para daí a gente poder abrir algum espaço de pensamento possível, né? Nós estamos já no nosso horário. Então, Rose, se tu gostaria assim, de ainda complementar algumas questões, devolvo para a Regina e daí nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Olha, eu só queria agradecer esse espaço de discussão. Eu acho muito importante que a gente possa debater, né, nomear essas coisas Uhum. todas. Eu acho que eu falei ali, né, durante a minha fala, eu acho que para a psicanálise contemporânea é fundamental, né, essa renovação também. E realmente, se lá na época do Freud, né, o sujeito sem sofrimento eram as histéricas silenciadas sem voz, né, no nosso tempo isso é diferente. A gente tem aí esses sujeitos que são, nem sei que palavra usar, né, mas que vivem em situações, como é que diz o Agamben?
o Homo sacer, né, que vive em situações quase subhumanas, então eu acho que tem toda uma importância. E fiquei, só uma última questão, fiquei pensando que essa situação que a Flávia trouxe, a gente consegue visualizar muito bem a importância que tem esse trabalho de escuta também na escola e com os educadores, né? Porque certamente isso também foi possível de acontecer, porque tinha essa escuta aí do grupo de vocês lá. Uhum. Então, isso é fundamental, isso realmente produz vida, né? Uhum. Daí, Sim, na linha do que a Regina estava falando, a pulsão de vida. sim. Regina, mais alguma coisa? Agradecer, 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 por todos os motivos. O que eu queria colocar, então, já finalizando, eu achei muito importante as falas de vocês. Rose, tu consegue descrever de uma forma muito clara o trabalho que a gente faz na comunidade, né? Com todas as nossas ferramentas adquiridas na nossa formação psicanalítica, né? Nós conseguimos ir para a comunidade, mantendo a questão da ética, do sigilo, né, do respeito, da escuta, associação, enfim, todas essas questões, o quanto nos auxiliam no trabalho da comunidade e também o quanto este trabalho nos enriquece como psicanalistas no Uhum. nosso consultório. Então, é muito rico e realmente assim a gente aprende muito, a gente está sempre aprendendo e se aprimorando, né? Neste trabalho, na clínica, enfim, se complementando e trocando com as colegas, que é isso que a gente está fazendo hoje aqui, que é tão importante para todos nós. Muito obrigada, eu gostei muito. E, enfim, agradeço a vocês e quem sabe numa próxima a gente continua Claro conversando que sobre sim, tudo isso, porque assunto nós temos bastante, é muito rico esse sim. campo, né, para a gente poder falar. Tá bem? Muito obrigada, Rose, muito obrigada, Eu que Regina. agradeço, gente. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada e agradeço a todos que estavam conosco até agora, né? E na próximo mês teremos uma outra atividade. Muito obrigada a vocês, então, uma boa noite. Boa Boa Tá noite. noite. bem? Boa noite, tchau. Tchau.